Olá, caros alunos! Eu sou a professora Rita Borges e iremos trabalhar na disciplina Didática, Organização do Trabalho Pedagógico. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo. Seja um agente de sua própria transformação. É com grande satisfação que o recebemos como parte integrante de nosso corpo discente. O seu futuro profissional também depende de você. Por isso, fazer-se professor carece de seu desejo, a fim de que obtenha um futuro melhor. Desafios são vários. Obstáculos fazem parte de nossa caminhada. Portanto, é preciso perseverança, confiança e a certeza de que todos os esforços serão válidos. Lembre-se, sua caminhada dar-se-á junto conosco. Deste modo, estaremos sempre semeando diálogo e esperança, porque consideramos premissas básicas para construir um profissional de educação contemporânea. O objeto de estudo na área de didática é o processo de ensino e de aprendizagem. Diante de tal afirmação, os desafios dos nossos estudos estão focados na contextualização deste objeto e nas relações que carecemos estabelecer com os conhecimentos pertinentes da área. É fundamental que você, aluno, entenda que a produção e a socialização do conhecimento requerem novas formas e novos suportes. Assim, utilizar diferentes linguagens e códigos advindos por agentes de informação e de socialização é fundamental. Portanto, tem-se nessa disciplina a possibilidade de você, aluno, refletir acerca do processo educativo nas suas dimensões sociais, históricos, filosóficas e instrumentais. Durante a trajetória de nossas aulas de didática, organização do trabalho pedagógico, faremos análises e reflexões sobre o seu objeto de estudo, que é o processo de aprendizagem, sem fragmentar, porque todos os assuntos serão abordados de forma conectada uns aos outros e focados na contextualização e nas relações dos conhecimentos pertinentes da área. Podemos ressaltar, inclusive, que a didática é a disciplina pedagógica de caráter prático e normativo, que tem como objetivos específicos a técnica do ensino, isto é, a técnica de incentivar e orientar eficazmente os alunos na sua aprendizagem. Definida em relação ao seu conteúdo como um conjunto sistemático de princípios e normas, recursos e procedimentos específicos para orientar os alunos em sua aprendizagem dos conteúdos programados, tendo em vista seus objetivos educativos. Podemos, inclusive, ressaltar a vocês, caro aluno, que a preocupação de como fazer o aluno aprender sempre foi preocupação de verdadeiros educadores e comprometidos com a educação. Essa inquietação é algo que se deu desde os tempos mais remotos, tanto que foram iniciada pelos filósofos, em destaque com Sócrates e Platão. Sendo assim, no módulo 1, destacaremos Sócrates e Platão, assim como Comênios, Froebel e Pestalozzi. Quais são os objetivos deste módulo? Refletir sobre a contribuição da história da educação para a prática docente. Conhecer as principais teorias e enfoques teóricos acerca do trabalho pedagógico desde os filósofos da antiguidade até os dias atuais. A educação escolar iniciou-se no século V a.C. com os sofistas, mas se consagrou a partir do pensamento de Sócrates e Platão. Como a maneira intelectualizada dos sofistas não teve aceitação de muitos, ela se tornou alvo de crítica e de censura de vários atenienses. A forma como eles manipulavam a linguagem pelo convencimento de coisas absurdas como verdadeiras e por cobrarem muito caro de quem quisesse aprender. Suas técnicas de falar bem ao público foram pontos cruciais de críticas. No seio do movimento sofístico, Sócrates, uma das figuras central,
dessas discussões e mestre dos maiores filósofos gregos da Idade de Ouro, considerava vergonhosa a atitude dos sofistas por vender o saber, transformando assim a sabedoria em um comércio, por cobrarem gratuitamente o seu saber a quem dele necessitava. Sócrates aponta o sofisma de um raciocínio incorreto, por ser uma retórica aparentemente lógica, que na verdade apenas enganava as pessoas. O método empregado por Sócrates não foi o mesmo dos sofistas. Seu método foi a maêutica, em que consistia em perguntar, em interrogar, em inquirir. O que é isto? O que significa? E isto ele fazia andando pelas ruas, pelas praças, indagando as pessoas. Não assumia a posição de um professor tradicional. Ao contrário, ele dialogava, discutia, guiava o seu interlocutor a ver pontos fracos de suas próprias reflexões, a fim de que o mesmo pressionado contra a parede reconhecesse o que estava certo e o que estava errado. Sócrates reconhecia o conhecimento a partir de tudo que vem de dentro para fora, por considerar a única maneira capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Assim, ele força as pessoas a usar a razão para distinguir entre o certo e o errado. Para ele, para Sócrates, a importância da educação escolar era de encontrar um alicerce seguro para o conhecimento, por ser responsável pelo agir correto do homem. Isso significa que o verdadeiro conhecimento acaba transformando o homem em bom e verdadeiro, contrário dos sofistas, que acreditavam que a capacidade de distinguir entre o certo e o errado estava dentro da sociedade. Com sua crença, Sócrates fundou uma grande escola. Nela havia vários discípulos, entre eles destacamos Platão, que acompanhou de perto todo o processo movido contra seu mestre. A filosofia de Platão tem um fim prático e moral, porque considerava a ciência como resolução dos problemas da vida. Aponta a necessidade de uma educação pública, cuja escolha dos mestres fosse realizada pela cidade e controlada pelo magistrado especial. Platão defendia também uma educação igualitária para ambos os sexos, até os 6 anos de idade, e conclamava ao Estado a obrigatoriedade de oferecer escola a partir de 3 anos de idade. Assinalava a necessidade das crianças serem educadas através de jogos educativos em jardins especialmente concebidos para elas e sob atenta vigilância, porém de forma lúdica, porque nenhum saber permanece pela força. A prática educativa de Platão contribuiu no desenvolvimento de ideias, além de seu tempo, como responsabilidade do Estado em oferecer a educação, a inserção do sexo feminino na educação, o alcance dos estágios superiores pelo mérito de cada um, e não mais pela riqueza, valorização do conhecimento intelectual, raciocínio e indução, pela coroação da dialética dos estudos das ciências, especialmente a matemática, e pela diferenciação entre opinião e saber. Constatamos que o modelo educacional que tanto sonhava Platão, de certa forma, ainda não preenche os pré-requisitos básicos para se ter uma sociedade moralmente correta e cidadãos efetivos, ativos e comprometidos com as decisões do Estado. Sem dúvidas, ainda não alcançamos uma formação voltada à educação integral do homem. Entretanto, em um túnel do tempo, a caminhada que faremos a partir desse momento está atrelada a Comênios, 1592 a 1670, responsável de elaborar uma proposta de ensino denominada
Didática Magna, e conhecida também como a arte de ensinar tudo a todos. Esta obra consiste num tratado sobre o ensino, sendo considerada como um marco na consolidação da didática enquanto área de conhecimento. O ideal da educação para Comênios é o de humanizar o homem. Portanto, defende a sua inclusão desde a infância, por considerar a estrutura da criança semelhante à natureza, por exemplo, às plantas, e pela incerteza da vida, que é breve. Assim, a intenção de sua didática está em transformar a criança de um estado bruto para o de um ser humano propriamente dito, chamando por uma educação que desenvolva o aprender por si só. Comênios considera a escola como uma das principais bases da sociedade, pela formação humana que ela propõe. Aponta, assim, a instituição escolar como espaço verdadeiro e vivo, cabendo ao professor pensar o que e como ensinar. A proposta da educação de Comênios está alicerçada pela democratização do ensino, pela reforma das escolas, pelo ensino não fragmentado, pela educação infantil de 0 a 6 anos, com conteúdos filosóficos, princípio de heterogeneidade educacional, pela democratização e inclusão do ensino para as mulheres e os menos favorecidos socialmente, como os deficientes, os operários, os agricultores, em geral, aqueles excluídos. Comênios dá início a uma didática preocupada com a questão das finalidades da educação e do ensino, pela ideia de que os conteúdos precisam estar atrelados à cultura local, onde a escola está inserida. Para Comênios, qualquer ensinamento que se faça nos primeiros 6 anos de idade carece ser vivenciada pela criança. Comênios percebe que a aprendizagem necessita estar ligada de alguma forma à percepção de mundo, pela curiosidade, pela busca de significados e experiências formuladas pelas crianças. Comênios faz crítica à educação de sua época, porque a escola utilizava métodos que não instigavam o interesse da criança. Portanto, aponta a necessidade do professor tornar o processo ensino-aprendizagem um momento leve e alegre, pelo respeito à idade dos alunos, para não extrapolar além do raciocínio a capacidade e a compreensão do aluno. Comênios dá início a uma didática preocupada com a questão das finalidades da educação e também do ensino, pela ideia de que os conteúdos precisam estar atrelados à cultura local, aonde essa escola está inserida. Isto significa que o importante não é o conhecimento de todas as ciências, mas conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos das principais coisas que existem na natureza e quais os homens criam. No final do século XVIII, momento de grande agitação no mundo europeu, pelas ideias iluministas da boa parte da população letrada, 2 homens revolucionaram a história da educação, deixando marcas no campo da pedagogia, pelas suas criações e inovações. Esses pedagogos são Pestalozzi, foi de 1746 a 1827, e Froebel, de 1782 a 1852. Pestalozzi, notável pedagogo, defende a tese de que o homem é bom por natureza. Portanto, o papel da escola é incidir na criança a realidade do mundo que ela vive, cabendo ao educador doar uma parcela de seu amor ao educando. Pestalozzi não aceita a forma rígida de educar da época. Suas ideias foram fortemente influenciadas pelas de Rousseau, que apontava a bondade entre as potencialidades naturais de que o ser humano é dotado, porém precisa ser trabalhado por uma boa educação. O seu ideal foi de grande importância e repercussão
na pedagogia moderna, sendo considerado um dos pioneiros da Escola Nova. Pestalozzi privilegiou os aspectos psicológicos da educação, baseado na cooperação entre os professores e alunos. Sua tese de instrução é na experiência direta do aluno interagindo com o ambiente, observando a natureza da qual faz parte, contrário aos sistemas de ensino centrados no método, no conteúdo, no professor, no aluno, na escola ou no planejamento escolar. Podemos dizer, Pestalozzi acreditava em uma educação que carece ser iniciada pela percepção de objetos concretos. Precisa ser realizada pela aquisição gradativa do conhecimento. Necessita da religião pelos dogmas, credos ou a memorização do catecismo ou das escrituras. Precisa de emprego das letras do alfabeto presas a cartões e introdução de lousa e de lápis. Necessita de vontade recíproca e na cooperação entre aluno e professor. Precisa ser o estudo da educação como ciência. Pestalozzi implanta um método popular com a proposta de unir educação e trabalho. Assim, inicia uma jornada incansável na intenção de estabelecer uma nova pedagogia. Seus métodos foram pioneiros em cultivar na criança sentimentos de igualdade, inspirado a desenvolver os primeiros sentimentos de vida em comum. O seu ideário foi de grande importância e repercussão na pedagogia moderna, considerado como um dos pioneiros da Escola Nova. Coube a Pestalozzi a reputação de ter sido o pioneiro da escola popular e o precursor do primeiro jardim de infância, além de patrocinar cursos gratuitos para os mais carentes. Em seguida, apontaremos Froebel, já em 1782 a 1852, um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. Ideia hoje consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Considerou a linguagem como primeira forma de expressão e a considerava de grande relevância, assim como os jogos, os desenhos, o ritmo de maturação durante as atividades e os brinquedos, porque permitiam às crianças se expressarem livremente. Froebel foi considerado pioneiro e responsável pela formação da pedagogia infantil, devido à sua concepção de criança ter sido considerado de excelência. A concepção anterior em relação à infância nunca mais retornou. A doutrina de Froebel, ao analisar o homem como uma unidade, aponta a necessidade da integração de seus órgãos sensoriais, músculos, nervos, com a vontade, raciocínio, percepção e memória, por considerar cada unidade a cada objeto do universo. Portanto, parte de algo mais geral. Froebel foi defensor do desenvolvimento genético. Considerava o desenvolvimento segundo as seguintes etapas: a infância, a meninice, a puberdade, a mocidade e a maturidade. Froebel ainda considerava o início da infância como uma fase decisiva no desenvolvimento do ser humano. A unidade social, um princípio de unidade universal, inclusive cósmica. A criança é como uma planta em sua fase de formação, exigindo cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável. O propósito de naturalização, um sentimento de amor pelo universo criado por Deus. Logo, deveria ser compreendido e defendido pela educação. A identificação da educação com o desenvolvimento. A subordinação da ação educativa pela atividade interessada da criança. A utilização da brincadeira e do trabalho manual como instrumentos da aprendizagem.
Podemos dizer que Froebel foi o precursor das teorias educacionais contemporâneas. Em seguida, daremos destaque ao filósofo e pedagogo Friedrich Herber e John Dewey. Herber, em 1776 a 1884, ao desenvolver sua concepção pedagógica, faz críticas à obra do pedagogo Pestalozzi, devido à sua fraca fundamentação teórica para justificar suas experiências bem-sucedidas. Herber vai apontar a necessidade das experiências estarem sempre atreladas a uma fundamentação teórica. Sua justificativa para tal sinalização é porque considera indispensável a prática um alicerce científico, porque só a experiência se torna insuficiente. Isso não significa que Herber é contra a experiência, mas considera que somente ela é insuficiente para promover um ensino eficaz. Herber foi apontado como primeiro a elaborar uma pedagogia científica como sendo a ciência da educação, criador da sistematização pelo rigor dos passos seguidos, preparação, recordação pelo professor de algo já sabido. Apresentação: o professor apresenta a nova matéria. Assimilação: comparação com a matéria antiga. Generalização: apresentação pelo professor de exemplos e de casos semelhantes. Grande influenciador no pensamento pedagógico. Conhecimento é oferecido pelo mestre ao aluno. O aluno sem direito à atuação livre, a disciplina com rigor, mas pelo controle. Na primeira metade do século XX, em função das exigências do trabalho na indústria, surgiram na Europa movimentos de renovação pedagógica, clamando uma educação que associasse o pensamento e a prática. Era exigido às instituições educativas de assegurarem um consenso social em torno de valores, modelos culturais e formas de organização social, com vistas à formação do homem cidadão, seja como trabalhador ou como dirigente. Nesse contexto, surge um movimento de educação novo, diversificado, representado por diversos pedagogos, como Montessori, Thackeray, Dewey, Freinet, dentre outros. Esse movimento faz crítica à escola tradicional dominante do século XIX, solicitando a sua substituição por uma educação renovadora, em que a pedagogia, a escola e o ensino enciclopedista fossem substituídos pela educação centrada na criança, na vida, na atividade, concebendo o aluno como elemento ativo no processo de aprendizagem. Dentre os oposicionistas se destaca o filósofo John Dewey, de 1859 a 1952, o que mais influenciou o movimento de educação nova no Brasil. Dewey chamava a atenção dos educadores para descobrir os reais interesses da criança, porque pautado nesses interesses, a experiência adquire valor educativo, cabendo ao docente só avançar. Assim, Dewey considerava o estímulo espírito de iniciativa e independência responsável de levar o aluno à autonomia e o autogoverno, considerados virtudes de uma sociedade democrática. A pedagogia de Dewey é rica em diferentes aspectos, porém reforça a adaptação do aluno à sociedade, sem questionar em nenhum momento os valores burgueses. É criticado pelos teóricos críticos reprodutivistas por reduzir a educação para fins sociais pragmáticos, cujo papel do professor é de mero organizador de experiências. Seus procedimentos de ensino valorizam as ações espontaneístas, em função apenas dos interesses dos alunos, o que põe em risco a uma formação esvaziada de conteúdos científicos, assim como de sentido social crítico. Em seguida, apontamos Skinner,
de 1904 a 1990, bem recente, não é verdade? Cientista da área da psicologia, que estudou durante muitos anos a forma correta de como moldar o comportamento do ser humano a partir das reações dos organismos aos estímulos externos, pela crença de que o processo da aprendizagem é responsável pela mudança do comportamento do indivíduo. Para Skinner, o docente, ao facilitar a aprendizagem, precisa ter consciência de que a realização da aprendizagem não acontece simplesmente pelo aprender fazendo. Ela se realiza a partir de um bom planejamento, cujo professor esteja preocupado em conhecer a melhor forma possível de o aluno aprender para encontrar a melhor forma de ensiná-lo. Bem, terminamos aqui o módulo 1 e desejamos que estes conhecimentos possam ser realmente aprendidos por todos vocês e daí construir novos conhecimentos para que a nossa didática fortaleça em nossas ações docentes com os nossos alunos. Até lá!